Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito, já clique no botão de inscrever, ative o sininho para receber notificações, já deixa aí o seu like, o comentário. A participação de vocês é muito importante. Muita gente me pedindo para falar sobre o adrenochrome, ok? Então, para quem não está familiarizado com o assunto ainda, eu vou fazer uma abordagem aqui. Eu procurei um site em que estivesse explicando sobre essas suposições, né, sobre o adrenochrome, né? Tá aqui o título da matéria: adrenochrome, a droga utilizada pela elite. Eu dei algumas pesquisadas, estudei um pouquinho sobre o assunto e achei aqui esse site, né, que está explicando de uma maneira bem tranquila, né, de uma maneira bem objetiva e bem resumida. Por isso eu trouxe aqui para vocês esta matéria. Então eu vou ler para quem não está familiarizado com o assunto, tá? Adrenochrome, a droga utilizada pela elite. Eu já mostrei aqui algumas coisas relacionadas, né, aos túneis subterrâneos de Nova York e tudo mais. E agora eu vou ler aqui sobre o adrenochrome, ok? Vamos lá, quem não está familiarizado com o assunto, compartilhem o vídeo com seus familiares para que a gente saiba, né? É sempre bom estar bem informado, ainda que eu digo aqui, eu tenho certeza que isso acontece. Eu tenho quase certeza, tá? Porém, até nas escrituras, quando você vai nas escrituras, você tem várias vezes eles dizendo que era proibido comer sangue, né? São rituais feitos desde os tempos antigos, na antiga Babilônia, no Egito antigo, em várias situações. As elites, elas se sacrificavam, né, crianças, sacrificavam pessoas. Isso aí, em todas, se você pegar em várias civilizações, esse tipo de prática acontecia. E será que nos dias de hoje isso mudou? Vamos dar uma lida aqui na matéria, tá? Vamos dar uma lida aí, ó. Adrenochrome, o que é essa droga utilizada pela elite? A melanina da glândula pineal é potente em produzir essa droga chamada adrenochrome. É ainda mais presente em crianças pequenas, ok? Então trata-se de uma droga que é encontrada, tirada da melanina da glândula pineal, ok? E ela é mais presente em crianças pequenas, ok? Esta é uma guerra silenciosa sob a forma de genocídio através de rituais satânicos por seitas Illuminatis, entre outras. Os ingredientes derivados desses hormônios são captados através de uma pessoa viva. Essas secreções corporais que são roubadas em forma de tortura, violência e assassinatos, inclusive de bebês humanos. Nós temos aqui, por exemplo, uma média, vou dar só alguns números, né? Que 60 mil crianças desaparecem, né, anualmente, ok? São alguns números, ok? 60 mil crianças desaparecem anualmente, sem nenhum. Estou falando que não tem, sem explicação, ok? Vamos dar uma olhada ali. Inclusive de bebês humanos, filhos abortados também são utilizados para criar essa substância chamada de adrenochrome, através de hormônios que alteram as adrenalinas hipotálamos pituitárias da glândula pineal. Tudo isso para estimular os hormônios cerebrais do usuário em um ritual de morte, sacrifício e sexo. Rituais também baseados no sexo, né, são também eram muito feitas também por culturas antigas, né? A gente tinha lá no passado a Saturnália, que hoje em dia se transformou em carnaval. Você tinha ali os festivais, né, as festas de lua nova, né, lá desde a época lá de Semíramis, de Nimrod, né, de fertilização, né, onde eles matavam uma lebre, tinha aqueles rituais lá de orgias sexuais. Isso também, será que acontece até os dias de hoje? Essa é a pergunta, tá? Isso é histórico, feito pelas elites ao longo da história, né, da humanidade. Entenda mais. A droga é obtida sacrificando uma pessoa aterrorizada, talvez mergulhando um punhal neles, e então pegando uma agulha hipodérmica e extraindo o adrenochrome da base do pescoço, na glândula pineal. Uma pessoa sacrificada produz apenas cerca de 10 cc. Então a droga não é apenas muito secreta no mercado negro, mas muito cara. Agentes sujos da lei e outros têm trabalhado para manter a existência do adrenochrome em segredo. É uma droga secreta e popular entre chefes da elite e dos Illuminati. Gente, há pouco tempo atrás,
Para quem acha isso aqui algo assim estarrecedor, né? A gente sabe que isso aconteceu ao longo da história. As elites participam desses rituais satânicos, de orgias sexuais, tudo isso é histórico, inclusive fazendo festas que hoje o povo, né, eles participam sem saber na realidade do que se trata. Então, eu vou dizer o seguinte, há pouco tempo atrás aqui no Brasil, tivemos uma história de 40, no Nordeste brasileiro, de 40 crianças desaparecidas. E uma pessoa foi presa. Eu lembro que nenhuma emissora, nenhum jornal, ninguém falou sobre isso, tá? E somente, eu lembro na época, a Record fez uma matéria sobre isso, né? Em que uma pessoa foi presa e o repórter da Record foi lá entrevistar o cara que foi preso, que ele foi pego lá com o corpo de uma das crianças. E ele falou o seguinte para o repórter da Record: eu fiz sim, eu sequestrei as 40 crianças, mas eu não as matei, né? E se eu abrir minha boca, vai ter muito juiz, deputado, delegado, vai ter muita gente que vai todo mundo junto comigo, né? Ele falou, se eu abrir a boca, né, vai ter muita gente aí envolvida, né? Então, gente poderosa envolvida nisso aí, no desaparecimento das 40 crianças. Quando o repórter falou, eu vou voltar daqui a uma semana e tal, vai ter seu julgamento. E quando o repórter foi lá, ele foi encontrado morto. Quando o repórter voltou, uma semana depois, ele se enforcou na cadeia, né? A gente sabe que ele não se enforcou. Obviamente, mataram o cara para o cara não entregar todo mundo que estava participando. As 40 crianças foram mortas. Ele só tinha o trabalho de sequestrar e depois enterrar. E ele falava, eu ganhava R$500 por criança, né? Para sequestrar e depois eu pegar o corpo e enterrar. Mas não era eu que matava, não. Então isso aconteceu há pouco tempo. A Record, a única emissora que fez uma matéria na época, uma matériazinha só, foi a Record. Então você acha que 60 mil crianças desaparecem, né? Sem explicação, a troco de nada, né? Então assim, a gente... Então vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Além disso tudo, essa droga é regenerativa, onde as células cromafins secretam adrenalina, noradrenalina e outras substâncias na corrente sanguínea, que exercem um grande controle sobre o tecido e os órgãos. O adrenocromo também é usado para obter uma alta euforia e para seu sexo mágico. Qual é a razão do suicídio entre diversas celebridades após eles descobrirem a verdade da origem dessa droga? Keanu Reeves. Durante muito tempo, pensei que era uma piada, um tipo de linguagem codificada, e não achei que poderia ser o que parecia ser, disse Reeves, que explicou, mas depois fui convidado para uma mansão em Mogul. Lá vi que ele tinha 2 bebês mortos em sua geladeira, um bebê branco e outro marrom. Eu, revoltado, quebrei esse cara, eu quebrei o nariz dele. Eu chamei a polícia e eles disseram que eu era louco. Então tem aqui as palavras, né, de as celebridades. Keanu Reeves está afirmando aqui nessa entrevista. Hunter S. Thompson, em seu livro Fire and Loathing, escreveu sobre o recebimento dessa droga chamada adrenocromo, um suposto alucinógeno poderoso, supostamente obtido da glândula pineal de um ser humano, logo depois que eles são mortos. No livro, baseado em sua escapada, alimentadas pela droga real, ele diz que ele pegou de um satanista, que lhe disse que iria libertá-lo da melhor maneira, que ele já havia experimentado. O livro e o filme de 1998, Medo e Delírio, estrelado por Johnny Depp, o personagem principal interpreta o personagem baseado em Thompson. Em uma cena mostra os personagens ficando chapados com esse adrenocromo. O personagem de Depp menciona: há apenas uma fonte para essas coisas, a glândula de adrenalina de um corpo humano vivo. Então, claro que em Hollywood você tem ainda essas mensagens. Essa aí não é nem uma mensagem subliminar, é uma mensagem clara, né? Baseado na vida do Thompson, ok? Que escreveu um livro sobre o adrenocromo. Adrenocromo, ele disse, você não precisa de muito, apenas um gostinho. Isso é certo, disse ele. Essa coisa fez mescalina pura parecer cerveja de gengibre. Você vai ficar completamente louco se você tomar muito. Milhões de crianças desaparecem a cada ano. Para onde elas vão? Eu falei 60 mil, né? Em alguns dados, eu não lembro quando eu vi 60 mil se era no Brasil, né? Mas eu sei que são muitas, né? Centenas de milhares desaparecem, tá? A cada ano, em média, 250 mil pessoas desaparecem no Brasil sem deixar rastro. Aqui tá os dados do Brasil, tá? Pessoas. Dessas, 40 mil têm menos de 18 anos. Então, os dados atualizados são 60 mil, tá?
aqui no Brasil. Quando eu falei 60 mil, é só aqui no Brasil, menor de 18 anos. No mundo são milhões. De acordo com estimativas oficiais, apesar da gravidade do problema, que pode ser ainda maior, já que especialistas apostam na defasagem dos números, né? Porque ainda tem, será que eles têm controle realmente de que dessas 60 mil crianças ou são muito mais, né? Então, o tema tem recebido pouca atenção do poder público. Quando eu fiz faculdade de serviço social, uma certa vez, eu vou contar uma história aqui, e eu fui numa palestra do desembargador da Infância e Juventude, o Ciro Darlan, naquela época, né? Ele era um desembargador bem conhecido aí no Brasil inteiro, o Ciro Darlan, e ele foi dar uma palestra, né, na OAB. E aí a gente, que estudava na faculdade de serviço social, fomos lá assistir a palestra, que inclusive a gente ia ganhar carga horária, né, inclusive, e fomos lá, eu fui atento a assistir a palestra do Ciro Darlan, que ele era desembargador da Infância e Juventude, o mais conhecido do Brasil aí, várias vezes ele entrou aí em ações, né, contra coisas que faziam com crianças aí em TV, né, entrou em ações contra a Globo, contra várias, né, ele fazia um trabalho muito importante, o Ciro Darlan. Então, perdão aí, porque está chegando uma notificação aqui para mim. Então vamos lá. O Ciro Darlan, ele deu uma palestra e ele falou uma coisa interessante lá na OAB, aqui de Niterói. Ele disse assim: nós temos no Brasil um banco de dados para saber quantos carros nós temos, né? Olha a comparação que ele fez. Nós temos no Brasil também um banco de dados para saber quantas cabeças de gado nós temos. Cabeça de gado. Nós temos um banco de dados. Mas nós não temos um banco de dados para saber quantas crianças nós temos, né? Para você ver o quão absurdo são as políticas, né? Como ele diz aqui, o tema que tem recebido pouca atenção do poder público. 60 mil crianças, né, e adolescentes desaparecem no Brasil todos os anos. Então, a quantidade de pessoas que desaparecem todos os dias nos Estados Unidos é ainda mais espantosa. Relatos de pessoas desaparecidas nos últimos 25 anos têm aumentado em 6 vezes. Em 1980, as estatísticas eram de 150 mil pessoas desaparecidas por ano. Este número subiu para 900 mil, 797.500 crianças menores de 18 anos são reportadas como desaparecidas no período de um ano, ok? Resultando numa média de 2.185 crianças desaparecidas a cada dia. O que estaria acontecendo? Aí vem lá a história dos túneis de Nova York, né? Você acha que é normal isso? Não basta apenas entendermos o formato do nosso mundo e sabermos que nossa Terra é realmente plana e estacionária se ignorarmos todo o resto que acontece à nossa volta. Todo o engano mundial para criar um domínio sobre as massas. Eles nos tratam como gado. Somos escravos, aqui o site vai falando, tá? Então, olha só, está aqui, ele cita algumas partes de Ezequiel. Aí ele diz aqui que nosso trabalho é expor a verdade, seja onde e como for. Fazemos nossa parte assim, como é de obrigação e com o nosso Deus quis e parará, porque nada há de encoberto que não haja de ser revelado. Então, para quem está pouco familiarizado, eu vou dar aqui o site, né? Alienação Parental Acadêmico, é o nome do site. Ele chama aqui atenção para... Ele dá... o interessante é que ele dá alguns números, dados de desaparecimentos de crianças e tudo mais, né? E assomei com algumas informações minhas aqui, para você que não conhecia este assunto sobre o adenocromo. Eu vou trazer para vocês aqui, o adenocromo, por exemplo, uma mensagem subliminar sobre isso, né? No filme, quem já viu o filme Monstros S.A., você tem aqui também muita mensagem subliminar sobre essa questão do adenocromo, porque o adenocromo ele seria extraído da glândula pineal de uma criança assustada. Então imagina uma criança durante um ritual satânico, assustada, e aí é apunhalada e retirada dali da sua glândula pineal essa droga, e que estaria também envolvida com a longevidade, né? Com pessoas aí que estão aí, e tem também uma carta Illuminati, tá? Tem uma carta Illuminati que fala sobre essa droga, o adenocromo. Temos também uma carta Illuminati, né? Do jogo lá, das cartas Illuminati, nós temos ali uma menção ao adenocromo. Agora, para encerrar, eu não estou dizendo nem afirmando que essas pessoas se utilizam dessa droga. O que eu vou dizer para vocês são algumas, o que eu vou mostrar para vocês no fim do vídeo, são algumas celebridades que têm bastante idade, né, e não aparentam nem um pouco
ter essa idade que elas têm, né? Então, isso também, essa droga estaria atrelada ali à longevidade e tudo mais. Então, vou deixar algumas imagens impressionantes, realmente, de algumas celebridades, pessoas famosas, não estou afirmando que elas praticam esse tipo de coisa, mas que realmente impressionam, né, pela sua longevidade. Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Um abraço e até a próxima. Fique com as imagens.